Síntese do profeta Ezequiel, o item 16 do nosso livro. A meretriz e as abominações de Jerusalém. Estudando Ezequiel, capítulo 16, versículos 1 a 63. Separei o versículo 15 para a nossa meditação. E prostituías-te a todo o que passava para seres sua. Jerusalém era como uma criança abandonada para morrer. No versículo 5, Ezequiel diz, vamos ler esse versículo 5? Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançada em pleno campo pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. Ou seja, como uma criança que nasceu e todos diziam, olha, ninguém quer essa criança. Pense, infelizmente, hoje existe muitas notícias que aparecem, uma criança foi encontrada no lixo, né? Às vezes a criança é jogada em um lago, em um rio, para morrer afogada. Então Jerusalém como cidade era assim. E o povo de Israel como nação, infelizmente, era tratado assim pelos outros. Se não fosse a ação de Deus, eles estariam lá no Egito e lá morreriam de trabalhar, ficariam como escravos lá para o resto da vida. O comentário prossegue. O Senhor a salvou e ela cresceu cheia de formosura, no versículo 7. Então o versículo 7 diz, eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. Bom, então a cidade de Jerusalém, ela se desenvolveu como cidade e o povo de Israel se desenvolveu. Certamente era uma cidade de destaque entre, vamos dizer, Egito e Babilônia, porque a Bíblia diz que nos dias de Davi e Salomão, o mundo assim estava dividido. O reino de Davi ia desde o rio Nilo até o rio Eufrates, ou seja, era Babilônia, era Canaã, né, Jerusalém, aquele grande centro, e também o Egito. Ela se destacou, ou seja, ficou bonita, uma cidade rica, admirada por todos. Era uma cidade que se destacava porque os outros povos falavam, ali está o povo que adora o Deus invisível, que não tem nenhuma estátua representando o seu Deus. Então isso era diferente dentre todas as nações. Mas os israelitas, infelizmente, acabaram por se corromper. O comentário do livro prossegue. Sendo Jerusalém uma bela e afamada cidade, ela se corrompeu e se prostituiu. O que significa essa prostituição? Significa servir a outros deuses. O versículo 15 diz, vamos ler Ezequiel, capítulo 16, versículo 15. Diz o seguinte, mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama e prostituías-te a todo o que passava por seres sua. Então, aquilo que Deus deu para Israel como uma formosura que a destacava entre as nações, na verdade foi usada por ela para se corromper. A beleza dela era representada pela história de vitórias. Ela venceu os egípcios, venceu os cananeus e conseguiram se apossar daquela terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Mas principalmente a vitória dele sobre o Egito e a vitória, entre aspas, pelo menos até os dias de Davi, nos dias do rei Saul e Davi, não havia idolatria, pelo menos no geral, Davi nunca se desviou a ponto de servir outros deuses. Então eles tinham essa beleza de servir ao único Deus verdadeiro, um Deus
invisível, não ter aquela necessidade de uma imagem para poder olhar para ela, tocar, falar, ainda que essa imagem não aparecesse, vamos dizer, para os israelitas, não poderia responder nada para eles. Infelizmente, nos dias que Jeremias e Ezequiel estão profetizando, essa beleza havia acabado, porque desde Salomão, filho de Davi, desde Salomão, Israel vivia em idolatria. Às vezes aparecia um rei, como o rei Ezequias, como o rei Josias. Então eram reis que serviam a Deus e acabava com a idolatria. Mas depois desses reis, viam logo reis idólatras. Depois do rei Ezequias veio Manassés, e depois, no caso de Josias, veio Joacás, que ficou pouco tempo, e veio Jeoaquim, que também era idólatra. Ou seja, não havia uma situação assim de vários reis servindo a Deus fielmente. Estava sempre surgindo reis idólatras. Então, tinha esse mau exemplo. Prosseguindo o comentário do livro, diz: tudo que Deus deu a Israel foi usado para se prostituir. As joias, vestes, ouro, prata, pão, óleo e mel simbolizam os dons e a vocação espiritual de Israel. Todos foram usados na prostituição espiritual. Versículo 16 a 19. Antes de nós lermos esses versículos, Jerusalém era uma cidade interessante, você pode procurar no YouTube. Os arqueólogos encontraram o túnel construído pelo rei Ezequias, e haviam outros túneis, construídos séculos antes, porque Jerusalém tinha uma fonte que ficava do lado de fora dos muros. Então eles construíram um túnel que de dentro da cidade eles tinham acesso à fonte, sem precisar abrir as portas da cidade para ir buscar água do lado de fora. Qual a vantagem disso? Se um exército cercasse Jerusalém, se esse exército não tivesse o conhecimento dessa fonte, não faltaria água para os israelitas, faltaria alimento. Eles teriam que viver plantando ali dentro da cidade, mas água eles tinham com fartura. Inclusive Davi, ele conquistou Jerusalém como? Ele tomou conhecimento dessa fonte. Na época não havia uma proteção, não haviam muros para proteger essa fonte. Davi com seu exército entrou pela fonte, por esses túneis, e acabou tendo acesso à cidade e conquistou a cidade. Vamos ler dos versículos 16 a 19. Versículo 16 diz: e tomaste das tuas vestes e fizeste lugares altos, adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não vieram, nem hão de vir. Versículo 17. E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com eles. Ou seja, Deus está descrevendo todas as coisas belas que Deus deu para Israel. É claro que Deus está usando essas joias aqui, esses adornos, como símbolo de adorno espiritual, Então, os israelitas se adornavam, principalmente as mulheres, exteriormente, e eles deveriam ter também um adorno interior, ok? E Deus está dizendo que o adorno espiritual, as joias, os enfeites, são coisas espirituais que Deus está dizendo, usando o exemplo do enfeite natural. Deus deu uma beleza para eles e eles ainda usaram para se prostituir. Versículo 18. E tomaste as tuas vestes bordadas e os cobriste, e o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei, e a flor de farinha, e o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave. E assim foi, diz Adonai Yahvé. Então, esse exemplo desse texto aqui, Deus está falando das abominações e chamando Jerusalém, a cidade, de uma meretriz, aquela que se prostituiu com falsos deuses. Lembrando que próximo do ano 610 antes de Cristo,
Até aquela época, Josias havia tirado as abominações. Josias vai morrer no ano 609, né? Josias havia tirado as abominações que diz que havia até dentro do templo. É como se você visse uma igreja hoje, que existe o altar, que eles dizem cultuar a Deus, que existe o culto a Deus, mas que também existe algum trabalho de espiritismo lá dentro. Era assim que estava o templo, né? Se estava dividido entre Yahvé e Baal, nós vimos no estudo do livro de Jeremias que eles estavam assim divididos, tá bom? Havia os sacerdotes de Baal dentro do templo. Vamos lembrar que os sacerdotes de Baal normalmente eram homossexuais, e o israelita que ia cultuar a Baal tinha que ter relação sexual com aqueles homossexuais, que eram chamados de rapazes escandalosos, uma coisa horrível, né? Então, por aí nós vemos como o culto dos cananeus era um culto pagão, né? Um culto pervertido, e os israelitas aceitarem essa espécie de culto dentro do templo mostra como eles, infelizmente, estavam desviados de Deus e não realmente seguiam as escrituras sagradas.